Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS. Aula número 40. Nesta aula vamos começar resolvendo uma questão. Um produto é vendido com lucro de 20% sobre o preço de venda. Qual foi o lucro sobre o preço de custo? Esse tipo de questão também é muito comum. Ele te dá qual foi o lucro sobre o preço de venda e pergunta qual é o lucro sobre o preço de custo. Vamos à solução. Bem, está dizendo que o lucro sobre o preço de venda é 20%. Então, olha, lucro sobre o preço de venda. Lucro sobre o preço de venda. Ele diz que esse lucro é igual a 20%. Isso é 20%. Mas quem é lucro sobre o preço de venda? Quem é? Lucro sobre o preço de venda é o preço de venda menos o preço de custo sobre o preço de venda. Isto é igual a 20%. Beleza? Bem, a pergunta dele, qual é a pergunta dele? A pergunta dele é quem é o lucro sobre o preço de custo. Ele quer saber quem é o lucro sobre o preço de custo. Esta é a pergunta dele. Lucro sobre o preço de custo. Isso que ele quer saber. Mas quem é lucro sobre o preço de custo? Lucro sobre o preço de custo é o preço de venda menos o preço de custo sobre o preço de custo. Isto que ele quer saber. Então vamos mexer nesse lado aqui, ó. Lucro sobre o preço de venda é 20%. Então, PV menos PC sobre PV é igual a 20%. Vamos botar o PV para o outro lado? Você fica aqui, ó, com PV menos PC é igual a 20%. Nesse caso, o PV vem para esse lado, igual a PV. Então, você tem essa identidade aqui, ó. Bem, eu vou tentar mexer um pouquinho nisso aqui, ó. Você tem PV menos o PC é igual a 20% é 20 por 100. 20 por 100 é 20 dividido por 100 é 0,20 PV. Vamos passar tudo que tem PV para o lado esquerdo e PC para o lado direito? Você fica com PV menos 0,20 PV. Aquele menos PC vai para o outro lado como mais PC. Aqui você tem 1 PV menos 0,20 PV. 1 PV menos 0,20 PV é 0,80 PV. É igual a PC. Isso quer dizer que 0,80, passando para a porcentagem 0,80, é 80%. 80% de PV é igual a PC. Mas se 80% de PV é igual a PC, é porque PC é igual a 80% de PV. Ora. Agora podemos olhar para o outro lado lá. Vamos ver qual é a nossa pergunta. A nossa pergunta é quanto vale o lucro sobre o preço de custo? É PV menos PC sobre PC. Mas você sabe que PV menos PC, olha, quem é PV menos PC? É 20% de PV. Olha essa identidade. PV menos PC é 20% de PV. Então aqui é 20% de PV. Sobre PC, quem é PC? PC é 80% de PV. É 80% de PV. Nesse caso, você corta PV com PV. Por cento com por cento. Fica com 20 sobre 80. Que dá para simplificar por 20. Ó. 20 por 20 dá 1. 80 por 20 dá 4. E 1 dividido por 4 é igual a 0,25. E 0,25 está na fórmula unitária. Para você passar para a porcentagem,
você multiplica por 100%. Multiplicando por 100%, 0,25 vezes 100 dá 25. 25%. Isso quer dizer que o lucro sobre o preço de custo é 25%. Ora, a gente já sabia disso. Quando você tem um lucro sobre o preço de venda de 20%, isso significa que o lucro sobre o preço de custo é 25%. Uma relação que o aluno acaba decorando. Nós fizemos a primeira questão e observe que esses eram os números. Vamos à próxima questão. Taxa de variação percentual. Taxa de variação percentual. Para o cálculo de porcentagem, a taxa de variação percentual também é uma questão muito frequente. Eu vou representar ela pela letra delta. Veja a notação. Chamamos de taxa de variação percentual a medida percentual de quanto a variável aumentou ou diminuiu. Eu quero saber quanto variou, mas eu quero saber em porcentagem, que era a medida percentual. Sendo assim, considere o seguinte, V antes eu vou chamar de valor antigo ou valor anterior da variável. V novo de valor novo da variável. De delta, taxa de variação percentual. Imagine, por exemplo, que numa época zero, um produto, um bem, tem um valor anterior, um valor antigo. Passou o tempo, você foi para uma época 1. O valor desse produto mudou. Passou a ser um valor novo. Eu quero saber quanto variou da época 0 para a época 1. Em porcentagem, eu quero saber qual é a taxa de variação percentual. Ora, essa taxa de variação percentual é definida como sendo valor novo menos o valor anterior sobre o valor anterior. A taxa de variação percentual é o valor novo menos o valor anterior sobre o valor anterior. Ou você pode dividir valor novo sobre o valor anterior menos valor anterior sobre o valor anterior dá 1. Pode usar a fórmula da esquerda ou com a fórmula da direita. Eu uso mais a fórmula da esquerda. Taxa de variação percentual é o valor novo menos o valor antigo sobre o valor antigo. Ou o valor novo menos o valor anterior sobre o valor anterior. Essa é a taxa de variação percentual. Quanto variou em porcentagem. Vamos ver um exemplo. Exemplo. O preço de um produto aumentou de R$ 500 para R$ 525. Qual foi a taxa de variação percentual do produto? Ora, vamos à solução. A ideia é a seguinte. Numa época inicial, uma época zero, o produto tinha um valor, que eu vou chamar de valor anterior. Era R$ 500. Passou o tempo, o valor desse produto, numa outra época 1, passou a ter um valor novo, que era R$ 525. Eu quero saber quanto variou da época 0 para a época 1. Quero saber a taxa de variação percentual. E a taxa de variação percentual é quem? É o valor novo menos o valor anterior dividido pelo valor anterior. Então será o valor novo é R$ 525. O valor anterior é R$ 500. Sobre o valor anterior, que era R$ 500. Aqui você vai ter em cima 525 menos 500 dá 25 sobre 500. Dá para você simplificar por 5. Olha, 25 por 5 dá 5, 500 por 5 dá 100. Então isto aqui é 5 por 100. E 5 por 100, 5 por 100 o nome já diz. É 5%. Portanto, houve uma variação no valor desse produto, no preço, de 5%. Isso quer dizer que esse produto aumentou 5%, aumentou 5%. Então, nessa fórmula aqui, quando a taxa de variação for positiva, for maior do que zero, significa um aumento. Se for negativa, for menor do que zero, houve uma redução, houve um desconto. Então, taxa de variação percentual positiva significa um aumento. Negativa significa um desconto. Beleza? Veja o próximo exemplo.
Um capital de R$ 25.000 foi aplicado durante 3 meses, produzindo um montante de R$ 27.350. Qual a taxa trimestral dessa aplicação? Então, tudo isso aconteceu em um trimestre. Em um trimestre. Então, você pode pensar assim, ó. No começo, numa época zero, o valor do meu capital, o meu patrimônio, tinha um valor anterior de R$ 25.000. 3 meses depois, quer dizer, um trimestre depois, o meu patrimônio mudou para um valor novo, um valor de R$ 27.350. Eu quero saber qual foi a taxa trimestral, qual foi a variação percentual nesse trimestre. E a taxa de variação percentual do meu patrimônio será então o valor novo menos o valor anterior, tudo isso dividido pelo valor anterior. Então você vê aqui, ó, o valor novo do meu patrimônio é 27.350, menos o valor anterior era 25.000, sobre o valor anterior que era 25.000. No numerador, 27.350 menos 25.000 dá 2.350 sobre 25.000. Agora você precisa efetuar essa conta. Efetuando essa conta vai dar 0,094, que está na fórmula unitária. Para passar para a porcentagem, você multiplica por 100 e bota o sinal de porcento. Multiplicando por 100% vai dar 9,4%. Isso quer dizer que meu patrimônio aumentou 9,4% em um trimestre. Então a taxa trimestral foi 9,4%. Essa é a taxa de variação percentual. Esta é uma fórmula legal. Quando ela for positiva, significa que houve um aumento. Quando ela for negativa, houve um desconto. Vamos a mais um exemplo. Veja um exemplo da prova da VUNESP, no concurso de escrevente agora em 2014. Veja o que caiu na prova do escrevente. TJ São Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 647, que permite ao governo elevar para 27,5% o limite de etanol anidro misturado à gasolina vendida nos postos de combustível. Hoje esse teto é 25%. Opa, essa medida aumentou o teto de 25% para 27,5%. Uma notícia do Estado de São Paulo em 7 de agosto de 2014. Aí vem uma questão. Suponha que 2 tanques A e B contenham quantidades iguais em litros de um combustível formado pela mistura de gasolina e de álcool anidro, sendo 25% o teor do álcool no tanque A e 27,5% o teor de álcool na mistura do tanque B. Então o tanque A está com os limites anteriores, e o tanque B com limite novo. Vem a pergunta: nessas condições, é correto afirmar que a quantidade de álcool no tanque B supera a quantidade de álcool no tanque A em quantos por cento? Vamos à solução. Eu quero saber qual é a taxa de variação entre o tanque A e o tanque B. Então você tem aqui, ó, no tanque A, você tem um valor que era o valor anterior. Anterior era 25%, a taxa na porcentagem de álcool. No tanque B mudou. Isso aqui passou a ser um valor novo, de 27,5%. Eu quero saber quanto o tanque B supera o tanque A. Qual é a taxa de variação entre o tanque B e o tanque A? Em porcentagem, a taxa de variação percentual será o valor novo, que é o valor do tanque B,
menos o valor anterior, que é o valor do tanque A, sobre o valor anterior, que é o valor do tanque A. Então será do tanque B 27,5%, menos o tanque A 25%, sobre o tanque A 25%. No numerador, 27,5% menos 25% dá 2,5%, sobre 25%. Pode cortar isso aqui. Você tem 2,5 sobre 25. E 2,5 sobre 25 vai dar quanto? Olha, se você pegar, multiplicar em cima por 25, por 10, multiplica em cima por 10, fica 25. Multiplica embaixo por 10, fica 250. E 25 por 250, se você fizer essa conta, vai dar 0,10. 0,10 é uma taxa unitária. Passando para a porcentagem, a taxa de variação percentual, você multiplica por 100%. Vai dar 10 vezes, 0,10 vezes 100 vai dar 10%. Então, entre o tanque A e o tanque B, há uma variação de 10%. 10%, a alternativa correta era a alternativa da letra C na prova do escrevente. Letra C, letra C. Uma questão de taxa de variação percentual entre o tanque A e o tanque B. Letra C. Eu espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu aguardo todos para a próxima aula. Uma boa sorte, bons estudos e até lá. Obrigado.